2 Coríntios 2,17. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O apóstolo Paulo queria visitar os coríntios, mas houve coisas que aconteceram que fizeram com que ele mudasse de planos. Lemos isso no capítulo anterior desta segunda carta aos Coríntios. E parece que alguns criticaram o apóstolo Paulo dizendo que ele agia com a sua sabedoria humana, porque ele disse que ia e depois teve de cancelar. Mas Paulo, na sequência disso, diz várias coisas aos coríntios. Entre elas, ele diz que não falsificava a palavra de Deus. Paulo não dizia uma coisa querendo dizer outra. O apóstolo Paulo tinha a consciência de que não falsificava a palavra de Deus. E porquê que o apóstolo Paulo tinha a consciência que não falsificava a palavra de Deus? Porquê que ele tinha essa certeza, essa confiança? Em primeiro lugar, porque quando ele falava com sinceridade. Ele não falava com hipocrisia, dizendo uma coisa, querendo dizer outra, usando o que vulgarmente podemos chamar de indiretas. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo não era falsificador da palavra, porque ele falava de Cristo, primeiro com sinceridade, em segundo lugar ele falava da parte de Deus. Isto é, ele não falava o que queria falar, mas o que Deus lhe mandava dizer. Ele falava a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ele falava de Cristo na presença de Deus. O que ele dizia, o que ele falava era na presença do próprio Deus. O apóstolo Paulo tinha a consciência de quão sério era falar sobre Deus. O Deus infinito, maravilhoso, inatingível. Ele tinha a consciência como isso era muito sério. Falar de Deus na sua presença. Paulo falava de Deus, falava de Cristo na própria presença de Deus. Ele tinha a consciência disso. Paulo, por isso, sabia que só podia falar o que de Deus ele conhecia, porque Deus quis dar-se a revelar, e é apenas o que Deus se dispõe a revelar a nós que podemos saber dele, que podemos saber sobre ele, sobre os seus projetos, sobre os seus planos. E a revelação de Deus, ela vem em Cristo Jesus. Quando falamos de Deus, na presença de Deus, podemos fazê-lo porque falamos de Cristo e estamos em Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E quando Cristo vive em nós, nascemos de novo e não temos como que falar uma coisa querendo dizer outra, porque sabemos que falamos de Cristo, estamos em Cristo, falamos com sinceridade de Deus na sua presença.